Shalom, graça e paz. Hoje é o dia 29, 29º dia da leitura de Provérbios. E Provérbios 29 começa falando da importância da correção e do arrependimento. E alerta para as pessoas que rejeitam ao conselho, que são conhecidas como de dura cerviz. São orgulhosas, teimosas ou até mesmo rebeldes e se recusam a aceitar as advertências e correções necessárias. Também há uma instrução sobre a integridade, onde quem é sábio ama a sabedoria e busca viver uma vida em justiça e zela pelos mais necessitados. Outro tema é a ética e a questão do governo justo. Lembrando que esse capítulo ele foi escrito pelo rei Salomão, mas a sua transcrição e compilação para o formato que nós conhecemos hoje foram realizados pelos escribas e homens a serviço do rei Ezequias de Judá. E um dos versículos mais conhecidos sobre o governo é o de número 2, que deixa claro que quando um governo é justo, o povo se alegra. E quando o governo é do ímpio, quando o ímpio está no poder, o povo geme, porque o povo sofre as consequências da forma desonesta e injusta desse governo, que vive em instabilidade. O capítulo também condena o suborno, porque os que exigem vantagens, eles arruinam a nação e eles estão olhando para o seu próprio prazer, o seu próprio sustento. Isso se aplica a toda e qualquer liderança e seus liderados, não apenas em relação a um rei, um presidente. A terceira área de abordagem é a disciplina e a educação dos filhos. O texto traz a advertência de que a criança precisa ser disciplinada, pois se for deixada sem correção, acabará envergonhando a família. E essa correção, através da vara, vai gerar sabedoria. O quarto tema é o controle emocional e o uso das palavras. O tolo deixa todos os sentimentos se manifestarem, mas o sábio guarda até o fim. As pessoas iradas provocam brigas. As pessoas impetuosas multiplicam essas transgressões, porque elas não conseguem se controlar. Elas não têm o domínio próprio. Mais um ponto a ser visto é sobre o orgulho, soberba e o temor do Senhor. O versículo 25 deixa claro que a confiança em Deus é escudo seguro. E enquanto a arrogância sempre vai levar à humilhação. Um espírito humilde é o caminho para alcançar a honra e não ser humilhado. E o destaque deste dia é o versículo 18, onde nós lemos: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei é bem-aventurado. O texto está trazendo um ensinamento que sem a visão profética, o povo fica sem controle, ele se corrompe. Mas o que busca as escrituras, esse povo é feliz. E nós precisamos separar aqui uma palavra profética de um ofício profético. Todos podem profetizar. E nós podemos receber uma revelação ou profecia individual, que é uma orientação para nos desenvolvermos dentro do que Deus tem para nós, conforme o texto de 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre o dom de profetizar. Frequentemente é para uma pessoa, né? Uma palavra direcional. Mas aqui, em Provérbios, esse texto está falando não de uma palavra profética individual, mas ela trata dos profetas como ofício ministerial, aquele que é citado lá em Efésios 4:11. Deus estabeleceu o profeta para transmitir compreensão, repreensão e formação de outros, o povo de Deus, e também para os outros profetas. Então, a visão profética, ela transmite a ideia do cenário, da imagem que Deus está formando dentro do tempo que o povo está vivendo. E ele ajuda o povo a viver de acordo com o padrão e a vontade de Deus. Por isso, os profetas trabalham formando, ensinando, representando. Então, se nós formos fechar a ideia de Provérbios 29:18,
está deixando claro que quando não há uma profecia, o povo fica perdido. Ou seja, não tem um direcionamento. É importante observar com maturidade e zelo quando Deus levanta profetas para trabalhar na formação da identidade do povo de Deus e observar as Escrituras, e então viver em conformidade com o que Ele quer estabelecer. O que nós não podemos, de forma alguma, buscar é que a nossa vida seja guiada só por palavras proféticas em uma dependência de alguém como se ela fosse um guru. Não é isso que Deus quer para nós. O que Ele deseja é que sejamos um povo profético, sim, que vive e se move com a direção dEle, onde o guia é o Espírito Santo. Então, vamos refletir hoje. Nesse capítulo, nós tivemos muitas abordagens, muitos temas. Então, nós vamos pontuar aqui para analisarmos em nossas vidas alguns tópicos. É necessário olharmos para a importância da correção e também do arrependimento, se não estamos sendo orgulhosos, teimosos ou rebeldes e recusando as correções que são necessárias. Sobre liderança, precisamos analisar se agimos em justiça e integridade. Sobre a disciplina dos filhos, nós temos que pensar se temos assumido a nossa postura de corrigir e orientar. Sobre controle emocional e o uso das palavras, temos sido irados e descontrolados ou controlamos o que falamos e como reagimos a cada situação. Sobre orgulho, soberba e temor de Deus, precisamos buscar humildade e um espírito humilde. E por fim, temos recebido direção profética do Senhor e aceito? Ou temos recebido profecias manipuladas por falsos profetas? Porque o falso profeta não é o que profetiza errado, mas o que profetiza com um coração manipulador e enganoso, que ele busca os seus próprios interesses. Então, se a pessoa profetiza errado, obviamente é claro que a gente vai identificar como falso profeta, mas quando nós olhamos a vida e o por trás desse profeta, nós vamos identificá-lo. Então, pense nisso e, se o Senhor permitir, amanhã estamos de volta. Shalom, shalom.